Olá, vamos dar continuidade ao contrato de compra e venda. Nós vimos no primeiro vídeo a natureza consensual do compra e venda. No segundo vídeo, nós vimos os elementos essenciais do contrato de compra e venda. Agora eu gostaria de fazer uma outra leitura, que é uma leitura baseada na normatividade. Quando nós abrimos o nosso Código Civil, desde aqui do artigo 481, onde efetivamente inicia nosso conjunto de normas, né? O conjunto de normas relacionadas ao contrato de compra e venda inicia no 481, e na primeira seção, que fala assim, disposições gerais, vai-se do 481 até o 504 do Código Civil. Eu gostaria de diferenciar algumas coisas nesta normatividade toda. Por quê? Porque existem realmente disposições aqui que são gerais, mas também existe nesse conjunto de normas um conjunto de regras que eu chamaria de regras especiais, que só se aplicam em circunstâncias muito concretas, em alguns contratos em espécie, especificamente vão se aplicar, e outras restrições estabelecidas especialmente para o contrato de compra e venda. Então, acompanhem comigo, vejam o seguinte. De fato, o artigo 481 fixa a natureza consensual do contrato de compra e venda. O artigo 482 fixa os elementos essenciais do contrato de compra e venda. O 483 estabelece que o contrato de compra e venda pode ter por objeto coisa futura. O 485, já explico depois porque estou pulando, estabelece como pode se dar a fixação do preço ao arbítrio de terceiro. O 486, a fixação do preço à taxa de mercado. O 487, a possibilidade do preço ser alterado por índices. O 488 fala da determinação, fala-se da ausência de determinação de preço e a supressão da lacuna pelo preço habitual praticado pelo vendedor. O 489 fala da nulidade do contrato deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Assim, a fixação do preço tem que ser de mútuo acordo, com regras objetivas, e não um direito potestativo de uma das partes. Isso tornaria desequilibrado o contrato. O 490 fixa as despesas do comprador com a escritura e o registro e do vendedor com as despesas de tradição da entrega. O 491 estabelece a sequência, primeiro se paga o preço para depois se entregar a coisa. O 492 estabelece a repartição dos riscos da coisa. Os riscos que a coisa está sujeita, os riscos de perecimento, os riscos que a coisa está sujeita de deterioração, correm por conta de quem? Correm por conta do vendedor até a entrega. Assim como os riscos sobre o preço, ter uma mudança de preço, mas mesmo assim eu ter que pagar o mesmo preço, estão por conta do comprador. Então, repartição dos riscos. A repartição do 490 das despesas e a repartição dos riscos mostra bem a natureza da bilateralidade deste contrato, esse contrato que reparte os ônus, reparte as obrigações, reparte os riscos, reparte para todos os lados. O 493 estabelece que qual o local de entrega da coisa quando não está estipulada, que era onde a coisa se encontrava. O 494 estabelece uma exceção da responsabilidade. Assim, se a coisa for expedida para lugar diverso por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos.
Então, se o comprador não vai receber ele mesmo, vai outra pessoa, ele está dando um outro endereço, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo-se das instruções dele se afastar o vendedor, fica, assim, o vendedor se isenta de responsabilidade. O 495 fala da hipótese da insolvência do comprador, da possibilidade de adotar aí o exceptional writ ad impletis de contratos. E nesse conjunto, aí eu saltaria só para o 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Então, os débitos que gravam a coisa até o momento da tradição, responde o vendedor. O comprador, uma vez adquirindo, terá que responder dos débitos que gravem a coisa depois da tradição, quer dizer, as obrigações propter rem acompanham a coisa. Esse conjunto de regras é um conjunto de regras que realmente são disposições gerais para os contratos de compra e venda. Mas observe, o artigo 484 com o 500, o 501 e o 503, nós deveríamos observar que são regras especiais. O 484, quando a venda é sujeita a amostras, realizada com amostras, protótipos e modelos. O 500, quando a venda é ad mensuram ou ad corpus, então a ideia da venda ad mensuram. E o 501 por consequência. O 503 é as vendas conjuntas. Então, essas três regrinhas, a venda por amostra, a venda ad mensuram e a venda conjunta, vejam, 484, venda por amostra, 500, venda por ad mensuram, 503, vendas conjuntas, são tipos de vendas diferentes ou são regras especiais para um tipo de contrato de compra e venda. Ou seja, não são gerais no sentido de se aplicar a todos os contratos, só aplicam aos contratos que são por amostra, os contratos que são por ad mensuram, os contratos que são conjuntos. Há também um segundo subconjunto dentro, aqui misturado, que são de restrições especiais. É o 496, 497, 498, 499 e 504. 496 vai falar da venda entre ascendente e descendente. A 497, a venda quando envolver administradores de bens, tutores, curadores, servidores públicos, juízes, envolver determinado núcleo de pessoas. E o 498 para excepcionar algumas proibições. E o 504 por aquelas vendas de cota de bem, né? Eu tenho um bem em condomínio e uma das cotas partes, que é um dos proprietários das cotas partes, quer vender a sua fração ideal. Então, essas são regras especiais aplicáveis em determinados tipos de contratos também, restrições especiais para a venda entre ascendente e descendente, entre condôminos, entre tutores, que envolva tutor, que envolva juiz, que envolva servidor público. Então, é um conjunto de restrições especiais. Então, quando nós estudamos o capítulo 1º do contrato de compra e venda, é importante a gente perceber essas diferenças. As regras que são aplicáveis a todo e qualquer contrato de compra e venda e as regras que são aplicáveis a situações especiais, a momentos especiais. Se o legislador tivesse tido este cuidado, teria colocado, por exemplo, aquilo que mais adiante estará estabelecido, que é a venda à contenta e da sujeita à prova, 509 a 512, também na parte geral, porque não chega a ser um pacto adjecto, um contrato de compra e venda diferente, é um tipo de regras especiais para determinadas circunstâncias, quando tem a venda a contento, quando tem a venda sujeita à prova. Poderia também ter puxado para a parte geral esse artigo 509 a 512. Ficaria melhor aí o desenhado ou a seção segunda, que são de realmente pactos adjectos à compra e venda.
Mas isso era para que apenas tenhamos uma organização mental com relação a esse estudo. Até a próxima aula.